Começando bem o seu dia deste sábado com o nosso quadro Família em Sintonia, vai falar sobre algo que eu tenho absoluta certeza que é para você. Sabe por quê? Porque o que eu vou falar aqui é só para quem é filho ou para quem é filha. Então você está enquadrado nisso. E o tema de hoje é falar sobre a honra, o caminho da bênção. A Bíblia tem uma receita até para longevidade, tá? Qual é a receita? Ouça e não despreze o ensino de seus pais. Olha o que diz a Bíblia lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, versículo 8. Ouça, meu filho. Claro que meu filho aqui é genérico, né? Filho, filha. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ouça a instrução do pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eu vou trazer uma ilustração aqui sobre o prato de madeira. O Léo vai se virar para colocar uma imagem disso. Até acho que mandei para ele, já quebrei o galho dele. O prato de madeira diz o seguinte: um filho com vergonha do pai idoso, que derrubava a comida toda hora que ia comer, fez para aquele pai um prato de madeira para ele comer separado da mesa. Olha que coisa. Um dia, o pai viu o filho dele, um filho pequeno, esculpindo algo. Estava esculpindo num pedaço de madeira, cavando, esculpindo. E perguntou o que era que o menino estava fazendo, e o menino respondeu: pai, eu estou fazendo um prato de madeira para quando você ficar velho. O pai chorou muito e trouxe de volta para a mesa, o pai dele, o avô daquele menino que ele havia desprezado. Tem ensinos práticos sobre isso? Tem. O que você faz hoje, né? Hoje, você que é filho, filha, seus filhos vão fazer também. Eu ouvi uma mensagem, a pastora Miriam pregou domingo, na sequência de mensagens sobre família, que ela conhece pessoas que falavam assim: eu jamais vou fazer isso que o meu pai fez ou que a minha mãe fez. E quando acordou, quando percebeu, estava fazendo exatamente a mesma coisa que o pai e a mãe faziam e que ela tanto desprezava, que ela tanto dizia que jamais iria fazer. Então, o que você faz, seus filhos farão também. Eu já falei em outra devocional sobre um videozinho, quem sabe o Léo acha também esse vídeo, em que o pai está gritando com a mãe e quando ele percebe o filho dele, que estava observando, está gritando também com a mãe. Tem uma outra parte do vídeo que o pai está fumando e quando ele percebe, o filho também pequeno está fumando. Ou seja, o que você faz, seus filhos farão também. Por quê? Porque o filho aprende pelo exemplo, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, se você cuida dos seus pais e não sente vergonha deles, seus filhos vão aprender a cuidar de você e não vão te desprezar na sua velhice. Mas se você descarta seus pais, você fatalmente vai passar uma lição para os seus filhos. Qual é a lição que você vai passar? Eles vão te descartar também quando você for velho. E é muito triste um pai abandonado pelos seus filhos, porque o que ele aprendeu, os filhos aprenderam dos seus pais ou do pai, foi que ele também abandonara o seu próprio pai. E eles aprenderam isso, foram aprendendo pelo exemplo. Um segundo ensino, uma segunda lição que eu tenho aqui em Provérbios 1:8, que fala: ouça, filho, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Uma outra lição é que cuidar, preste atenção nisso que eu vou te falar, cuidar é ter paciência. Eu já vi quadros, ilustrações, até vídeos de um pai que toda hora chegava para o filho e perguntava para o filho a mesma coisa. Aí pela quarta vez que ele pergunta para o filho a mesma coisa, o filho grita com ele. Grita com ele. Poxa, já não falei para o senhor que é isso, que é aquilo, papapá e tal. Aí o pai vira para o filho e falou: pois é, filho, estou ficando velho agora, mas estava querendo te lembrar
que quando você era criança, você toda hora vinha perguntar para mim a mesma coisa e todas as vezes eu respondia a você com a maior paciência do mundo. Meu Deus, que lição! Cuidar é ter paciência. Cuidar também é ligar para o pai, para ouvir o pai contar a mesma história pela 10ª vez. Visitar o pai, mesmo quando é inconveniente, visitar o pai e a mãe que eu estou falando, quando é inconveniente, e cuidar com carinho, quando eles já não podem cuidar de si. É impressionante um filho, uma filha que honra o pai, como eles geram dentro de si mesmos uma estrutura extraordinariamente poderosa e consistente para enfrentar todas as coisas da vida. Por isso que a Bíblia diz, para que te vás bem e sejas de longos dias sobre a face da terra. É a promessa de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para você ir bem. E quando diz seja de longos dias sobre a face da terra, está dizendo sobre uma longevidade que ultrapassa a idade cronológica. Entende isso? Uma terceira coisa que eu quero falar aqui para terminar esse recado para quem é filho, para quem é filha, ou seja, para qualquer um de nós. Qual o recado? Quem cuida dos pais, quem honra os pais, recebe de Deus a bênção geracional. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 acrescenta, para que te vá bem. Quando fala lá em honra teu pai e a tua mãe, Efésios, está lembrando da promessa de Deuteronômio 5,16, para que te vá bem. É o único mandamento que vem com uma promessa explícita de longevidade e de prosperidade. Você quer ser próspero em todas as áreas? Você quer ter uma longevidade? Você quer deixar uma marca que não vai ser apagada com o passar das gerações? Honra seu pai e honre a sua mãe, que você vai viver muitos dias na vida das suas gerações. Eu estou me lembrando aqui do pastor Melvin, pai do pastor Eibe, que honrou demais os seus pais e vê nos seus filhos, agora, eu digo veja, ele já está no Senhor, e agora os seus filhos também vivem essa mesma experiência de longevidade e de prosperidade, ensinaram isso aos seus filhos e agora tem filhos dos filhos que já têm filhos também, e eles estão com uma geração após a outra vivendo o extraordinário, o sobrenatural, e a vida, a memória do pastor Melvin continua intacta, continua acesa no meu coração, que não sou nem filho dele, mas que conheço a história dele por causa do filho e dos filhos e dos filhos e dos netos. Entende o que eu estou falando? De todas as gerações que vieram depois do pastor Melvin Edward Hilbert, ou seja, eu tenho o nome dele, Eduardo. Glórias a Deus por isso. Pelo menos eu tenho o nome do pastor Melvin. Aleluia. E já recebi uma palavra de Deus dele, porque eu conheci enquanto ele ainda era vivo, e ele abençoou a minha vida depois de eu ter trazido uma palavra na igreja. Isso faz muitos anos, pelos idos de 2020. 2020? Não, perdão, pelos idos de 2000, ano 2000, mas 2001. Glórias a Deus por isso. Então eu deixo esse recado para você que é filho, que é filha. Nunca se esqueça de que a honra é o caminho da bênção sobre a sua própria vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, após o intervalo a gente volta para terminar esse programa do Quadro em Família desse sábado para abençoar o seu coração. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade. A gente está terminando Começando Bem o Seu Dia de hoje, sábado, do quadro Família em Sintonia, com uma aplicação tremenda. Faz uma coisa hoje. Faça um favor para os seus pais sem que eles peçam. Você sabe que há alguma necessidade do seu pai, da sua mãe? Alô, Damares, alô, Madai, alô, Ada, alô, Márcia. Faça isso sem que a gente precise pedir. Isso é tão lindo. Eu vou ficar tão feliz
Um dia a Márcia me trouxe um açaí, mandou um açaí lá para casa, um açaí do alemão, que é açaí grosso, maravilhoso. Eu não tinha pedido nada. Como que aquilo alegrou o meu coração? Minhas filhas, uma vez a minha filha mandou uma camisa. Eu ainda vou vir com essa camisa vestir para gravar o programa de sábado ou de quarta-feira. Vocês vão entender. Eu não vou falar agora não, porque eu vou dar spoiler. The Best Dad in Galaxy. Então, enfim, vocês vão ver daqui a pouco, daqui a alguns dias, uma devocional falando sobre isso. A minha filha Madai me honrando. Eu já estou dando spoiler, puxa vida, depois eu falo sobre isso. Então, se seus pais já partiram, honre a memória deles, contando algo de bom que aconteceu no seu relacionamento com eles. Honre, porque quem honra chama sobre si a bênção de Deus. Não se esqueça de que hoje é sábado, mas amanhã, domingo, nós temos os cultos de celebração na Paz Church de Santarém, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Você é mais do que convidado, considere-se nossa família, tá bom? E se quiser saber onde nós temos cultos de celebração acontecendo nos núcleos e campos, vá lá no nosso WhatsApp, vai passar o nosso WhatsApp aí na tela, entre em contato conosco pelo WhatsApp e você vai ter informações não só dos cultos de celebração, mas de toda a vida da Paz Church de Santarém, que pode te ajudar a caminhar melhor, em nome de Jesus. Até lá, fique com Deus, até segunda-feira, se Deus permitir.